Nesse vídeo, vamos aprender sobre a representação dos eventos geográficos. Vamos discutir como que é o funcionamento do sensoriamento remoto e de que maneira os sensores são utilizados para representar esses eventos geográficos. Por fim, discutiremos sobre as diferentes resoluções dos sensores remotos que se dividem em espacial, espectral, radiométrico e temporal. Vamos iniciar a nossa aula sobre a representação de eventos geográficos. Dentro da cartografia, a gente pode fazer várias representações gráficas que nos permitem estudar determinados espaços e também verificar as suas características. Dentro da cartografia, a gente aprendeu que existem algumas classificações principais, que seriam os mapas, as cartas e as plantas. Todas elas possuem algumas características específicas, mas temos aquelas características que são denominadas comuns, como a necessidade de terem título, uma legenda bem especificada, indicando quais são as cores, quais são os temas abordados de cada uma delas, bem como a inserção da legenda, como também a escala deve estar bem clara. Todos esses pontos nos permitem verificar, então, essa representação de um desenho de um local já pré-determinado e existente. Mas, além disso, a gente pode recorrer a outras formas de representação, que seria no caso das maquetes, onde a gente pode ter representações tridimensionais, que acaba facilitando também para que as pessoas possam verificar quais são as condições dos relevos, quais são os pontos mais altos e os pontos mais baixos, e além disso, nós recorremos a uma outra representação que é denominada o croquis. Nesse caso, a sua representação é bidimensional. Diferente de uma maquete que eu posso ver então em 3D, nesse caso eu apenas vejo em 2D. Os croquis, eles também estão dentro daqueles mapas mentais, que seriam os resumos quando a gente vai fazer alguns estudos e quer resumir as partes mais importantes, consegue-se fazer com alguns fluxogramas, então esses mapas mentais com as características principais. As maquetes, elas são importantes, inclusive dentro do setor imobiliário, por exemplo, quando colocam então a sua representação de onde vai ser a localidade. Também apontam qual que vai ser o tamanho dos prédios, quantos andares, os sistemas vegetacionais ao redor, áreas de arquitetura e urbanismo também estão inseridas como características dessa maquete. Então, para o vendedor fica muito mais fácil demonstrar para quem vai comprar então aquele determinado empreendimento todas as facetas daquela venda. Então, as maquetes, elas também são utilizadas dentro do nosso dia a dia como forma de representação geográfica. Mas lembre-se que quando a gente está falando da cartografia, em específico, aos mapas, cartas e plantas, a gente tem que ter um rigor nessas representações. Então, símbolos e convenções cartográficas devem ser verificadas, devem ser inseridas, então, todas aquelas informações com relação à legenda, escala, aonde que está o norte e também o título da sua representação. Já as maquetes e os croquis permitem com que haja uma maior liberdade de representação. Então, eles apelam mais para os sentidos cognitivos, de percepção, ao sentido individual e também da criatividade, tanto da pessoa que está fazendo, quanto daquele que vai ser o receptor das informações. Dentro da nossa cartografia, então, a gente pode estar subdividindo ela em 3 características principais. A primeira, então, seria uma cartografia geral, a qual a gente consegue ainda dividir um pouco mais em cartografia cadastral, topográfica e geográfica. A gente tem a cartografia temática e, por fim, a cartografia especial. A gente vai estar estudando cada uma delas para estar aprendendo então sobre os seus pontos e características específicas. A primeira é a cartografia geral, cujo objetivo é servir como base de informações gerais. Serve também como referência para a elaboração dos mais variados produtos. Então, a cartografia geral seria aquela mais bruta, com mais informações, onde eu posso obter então todas as características necessárias
para estar caracterizando o meu local que eu estou referenciando. Eu posso dividir ela em cartografia cadastral, em cartografia topográfica e na cartografia geográfica. E a sua subdivisão vai ser de acordo com a escala que é utilizada. Então vamos lembrar que a escala, quanto menor o seu denominador, ela é uma escala maior, porque ela é inversamente proporcional. A primeira escala que a gente está verificando ali, da cartografia cadastral, ela vai até de 1 para 25.000. Então, são escalas que são divididas com um denominador menor e, por isso, são escalas consideradas maiores. Dentro da nossa cartografia cadastral, a gente vai estar aplicando ela para verificar o mapa da localidade, uma base territorial dos censos, a gestão do território urbano pela municipalidade. Então, a gente pode estar utilizando elas como fonte de informações principalmente mais localizadas e específicas. A segunda cartografia é a denominada cartografia topográfica. Nesses casos, a escala já fica mediana, porque o denominador dela vai estar variando entre 25.000 até 250.000. Então, ela fornece elementos para um planejamento socioambiental, serve também como um anteprojeto na engenharia e, além disso, subsidia investimentos governamentais e também do planejamento regional. Então, ela é muito importante de ser utilizada, ela é verificada no nosso dia a dia, porque ela traz essas informações topográficas contendo tanto elementos socioeconômicos como também informações de relevo e como que são as características daquele determinado local. Por fim, a gente tem a cartografia geográfica. Nesse caso, as escalas são muito pequenas, muito diminutas, devido ao fato que as suas escalas elas estão então dividindo por valores muito altos. Nesse caso em específico, a gente não tem tantas informações sendo abordadas, porque temos uma área muito grande a ser representada. Como aplicação dela, nós temos os mapas do Brasil, mapas regionais, mapas estaduais e também a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Então, a gente verifica que o seu denominador ele é muito grande, essa escala ela é menor, por isso ela é então utilizada na cartografia geográfica. O que a gente pode então estar sempre abordando é que, de acordo com o seu objetivo, quais são os pontos que você quer estar então analisando, se existe a necessidade de ter um pouco ou menos assuntos específicos, você vai escolher uma delas. Então, nós temos a cartografia cadastral, a cartografia topográfica e a geográfica, lembrando que a cadastral é aquela que pode estar fornecendo muito mais informações específicas, justamente porque sua escala ela é maior. A outra cartografia existente é a cartografia especial. Dentro da cartografia especial, seu objetivo é atender a uma determinada faixa técnica ou científica. Como o próprio nome diz, ela já é mais característica para algum ponto específico, e por causa disso, ela necessita ter um rigor técnico muito maior. Ela é utilizada, por exemplo, em cartas náuticas, aeronáuticas e também para fins militares ou para cartas meteorológicas. Notem que nesses casos em específico, a gente precisa sim ter um rigor e uma qualidade muito maior, tanto com relação a especificidades, como um rigor com relação a todas as informações que são abordadas. Por último, temos a cartografia temática. Essa é a que é a mais utilizada porque ela vai estar abrangendo os mais diversos assuntos, como o próprio nome dela diz. São temas e informações que vão ser utilizadas ao longo do tempo e para isso a gente tem como objetivo que é representar utilizando símbolos qualitativos ou até mesmo quantitativos, ou sejam, símbolos que irão identificar ou estar colocando algum valor específico. Além disso, na cartografia temática, a gente utiliza a representação de fenômenos localizáveis de qualquer natureza de uma base de referência. Então, pode ser utilizado um mapa topográfico em qualquer escala, sobre um fundo geográfico básico, e com isso fazer a representação de fenômenos geográficos, geológicos,
demográficos, econômicos, agrícolas, entre outros. Então, dentro dos nossos fenômenos geológicos, por exemplo, eu posso fazer a representação de rochas sedimentares. Dentro dos geográficos, indicar quais são os biomas, as vegetações existentes naquele país, por exemplo. Dentro dos demográficos, eu posso verificar inclusive a quantidade de pessoas que existem por região. Então, nesse aspecto, ele seria um símbolo quantitativo, porque ele está me indicando a quantidade de moradores em aquele determinado ponto. Além disso, a gente pode estar utilizando para fins agrícolas, indicando quais são as culturas que estão sendo plantadas em cada um dos locais, e também para fins econômicos, indicando quais são os PIBs, quais são os crescimentos de cada estado, por exemplo, e assim fazer a sua diferenciação. Então, a cartografia temática ela é muito mais ampla com relação às outras, porque ela traz algum tema que vai ser discutido com relação às suas representações. Para isso, a gente vai verificar que nós podemos estar utilizando alguns desenhos que são simbologias que vão estar indicando alguns pontos em específico. Temos o primeiro, que seriam as implantações, que é o quesito primitivo, gráfico utilizado para representar os objetos, que seriam pontos, linhas ou zonas, como vocês podem ver aqui nessa nossa figura. Logo na primeira linha, ela está então indicando quais seriam eles. Então, como fenômeno de implantação, nós temos os pontos, que podem então ser tanto quadrados como triângulos, mas são verificações então que nós podemos estar utilizando para algum local específico. A gente tem a utilização de linhas utilizadas para rodovias, delimitações, ferrovias. Então, elas são utilizadas nessa seguinte forma como linhas. E a segunda são zonas. Então, se eu quero fazer uma divisão em estados, por exemplo, eu faço a representação através de alguns polígonos. Mas não apenas isso é necessário para conseguir identificar. Eu posso recorrer a outras formas de implementação, que seria então o caso agora da variável visual. Eu posso estar utilizando então essas figuras, modificando o seu tamanho, o valor, a granulação, cor, orientação e forma. Então, esse valor da percepção ele é dividido em associativo, em seletivo, quando eu vou fazer a diferenciação entre eles, em ordenada ou até mesmo em quantitativa, quando eu quero ver a quantidade que tem. Se eu vou verificar a forma, que ela é um quesito associativo, eu posso estar então colocando umas bolinhas, quadrados, triângulos, um desenho de um avião ou de alguma indústria. Então, a gente consegue fazer a sua representação dessa forma. Nossa outra forma de representação é o tamanho. Então, se eu tenho uma bolinha maior que vai diminuindo, eu posso identificar a intensidade daquele determinado fenômeno naquele ponto. Então, bolinhas maiores representam maior concentração, enquanto bolinhas menores, menor concentração, e a gente consegue, sim, identificar onde eu tenho mais ou menos daquele determinado fenômeno. O outro ponto que pode ser utilizado é o quesito da orientação. Então, seja uma linha na vertical, na horizontal, diagonal, a metade de um círculo ou metade de um triângulo cortado no meio. Então, a gente consegue fazer esse seu princípio de orientação. A outro formato de implantação é com relação à cor, mas nesse quesito a gente tem que tomar muito cuidado porque algumas vezes os gráficos são impressos em formatos de preto e branco. Então, nesse caso, às vezes, se você fazer um mapa com diferentes cores, nem sempre ele vai conseguir ser visualizado por todos. Se eles tiverem, então, esse mapa em colorido, é sim possível verificar, porém, se for em preto e branco, a tendência é utilizar principalmente a escala de cinza, onde a gente varia do branco para o cinza até um pouquinho mais escuro, chegando no preto. Então, quando a gente vai estar utilizando cores mesmo, nós temos que verificar as cores puras do espectro e também as suas combinações. As três cores primárias mais utilizadas são o ciano, o amarelo e a magenta. Então, essas três cores juntos são as básicas, as primárias, para serem utilizadas nas representações. Depois,
Podemos fazer ainda uma implantação a respeito do valor. Ele vai ser seletivo e ordenado, então eu posso estar indicando se eu tenho mais ou menos daquele aspecto através, então, por exemplo, de algum quadrado que não tem nenhum outro rabiscado em cima, ou com cada vez mais linhas até ele ficar completamente preenchido. E por fim, a gente tem o fenômeno de granulação, que ele também serve como seletivo, ordenado ou até mesmo qualitativo. Esse cuidado que a gente tem então na granulação, ela também serve para estar utilizando esses aspectos associativos. Então a gente tem uma variável visual que vem nesse formato então de forma, tamanho, orientação, cor, valor e granulação, e os projetos de implantação que seriam pontual, linear e zonal, de acordo com as características que a gente vai estar então associando. Então, nossa cartografia temática pode ser, então, dividida com relação a essas naturezas das relações. A gente tem a quantitativa, que vai ser o tamanho, tanto para pontos quanto para linhas. Eu posso colocar uma linha mais fina, se for uma via única. Se for uma via dupla, eu posso colocar ela uma linha, então, um pouco mais grossa. Temos as questões de ser a natureza das relações ordenadas com relação ao valor, então quanto mais escuro ou mais claro. E já com relação ao seletivo, eu vou fazer outras variações, como relação à cor, como a orientação e também com relação à forma. Então essas formas são utilizadas dentro da cartografia temática. Os mapas temáticos eles vão estar representando fenômenos sociais e naturais de forma visual e numérica, possibilitam uma percepção mais aguçada das suas relações e também facilita a compreensão da organização espacial. Os métodos da representação da cartografia temática são as seguintes: qualitativas, quantitativas, ordenadas e dinâmicas. Vamos ver na figura a seguir para melhor compreensão. Aqui estão os métodos de representação. A primeira que nós temos aqui são as qualitativas. Através da cor, por exemplo, eu posso indicar áreas onde eu tenho vegetação, com a coloração verde, áreas onde eu tenho água, por exemplo, ou alguns poços em azul. Também posso estar utilizando outras cores para a representação de lotes, sejam eles vazios ou não. Pontos de referências também são utilizados cores diferentes, como vias, estradas, localização de indústrias, e esses pontos facilitam uma percepção melhor de um conhecimento dessas representações. Além das qualitativas, onde eu vou indicando pontos, eu tenho as quantitativas. Como o próprio nome diz, eu vou verificar a quantidade, a numeração. Então, nesse caso em específico, ele colocou aqui, de acordo com as cidades e os municípios, qual seria a porcentagem de cada um dos assuntos que estavam sendo abordados. É claro que, então, círculos maiores têm uma representação maior e é por isso que eles conseguem indicar quantidade. Nossas outras formas de representação são as ordenadas, onde a gente tem pontos específicos, e também temos as dinâmicas. Já as dinâmicas são mais utilizadas principalmente quando existem deslocamentos. Então, no caso de alguns deslocamentos aéreos, eu posso indicar aonde que vão sair determinados pontos e para quais países, estados e cidades aquele avião está indo, por exemplo. Além disso, como um trajeto rodoviário, ferroviário, todos eles indicam movimento, e é por isso que são denominadas representações dinâmicas. Dentro ainda da nossa cartografia temática, a gente tem que ela vai tratar, através de temas, geologia, geomorfologia, pedologia, uso e ocupação de um solo e também o uso e ocupação de qualquer outro espaço geográfico. Quando a gente fala com relação ao planejamento urbano, a gente se refere a esse mapa de uso e ocupação do solo, porque é muito importante que a gente esteja indicando dentro do nosso planejamento quais que são os pontos onde eu tenho mais indústrias, quais seriam as zonas urbanas, as zonas rurais, e também eu consigo fazer então essas delimitações, facilitando esse planejamento e permitindo com que as indústrias estejam juntas em determinados pontos, os meios residenciais em outros, e assim a gente consegue organizar melhor
aquele município. Então, dentro dessas informações, a gente consegue dar um direcionamento também de como deve ser a expansão da cidade, se ela deve se expandir mais para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, de acordo com o que eu tenho no meio. Se eu tenho áreas agricultáveis em determinado ponto, eu tenho que buscar evitar que essas áreas sejam ocupadas. E também não vou colocar residências em locais onde eu tenho muitas indústrias, porque corre-se o risco de haver alguma contaminação atmosférica, do solo ou da água, por isso eu consigo fazer um planejamento melhor, colocando cada um dos seus setores em seus devidos locais. Por isso que o planejamento ele é importante, até mesmo para estar indicando quais são as zonas onde a gente pode estar habitando ou quais são as zonas que devem ser evitadas. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês com relação então a mapa temática. A primeira aqui que nós podemos verificar é com relação à diferenciação dos biomas. Note que nesse caso aqui eu tenho a escala, eu tenho a sua representação, tenho aqui a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, indicando qual é o oceano ao derredor. Mas o nosso foco principal nesse mapa é verificar a vegetação, quais são os biomas, e nisso eu vou fazer a sua diferenciação através das cores. Então, em laranja mais escuro, eu tenho as formações herbáceas, onde teria os campos, principalmente aqui nessa região mais sul do Rio Grande do Sul. Temos a caatinga, mais a nordeste, na coloração cinza. Depois temos a floresta estacional, em um rosa. Em verde escuro, temos o cerrado e o cerradão. Em um verde mais claro, nós temos o complexo do Pantanal. Em amarelo, temos aqui a floresta pluvial tropical amazônica. Em azul, a floresta pluvial tropical atlântica, que é essa que fica ao derredor do Oceano Atlântico. Em roxo, nós temos a floresta pluvial subtropical e também depois em branco, em algumas características mais específicas aqui, temos a vegetação litorânea como mangues, praias e também dunas. Então note que interessante como esse mapa ele fica mais chamativo e informativo através dessas colorações diferentes. A nossa outra representação aqui é nesse caso como a caracterização de rochas sedimentares e também de rochas ígneas ou metamórficas. As rochas sedimentares nesse mapa, elas foram divididas conforme a sua coloração, então do período que elas estão, quaternário, triássico, então todas elas estão aqui divididas em cada uma delas. Já com relação às rochas ígneas e metamórficas, a sua representação foi feita através de, além de cores, uma granulação diferente. Então, a gente verifica uns pontilhados que fazem então, com que a gente consiga identificar essas diferenciações de rochas. Nesse caso, então, a gente tem aqui um mapa temático mais voltado para a área da geologia. Esse nosso próximo mapa, ele já está mais relacionado com os campos agricultáveis. Então, eu estou indicando nesse mapa onde que eu tenho as plantações de grãos em marrom, em amarelo eu tenho as policulturas, em laranja eu tenho algumas monoculturas, temos as áreas de pastagens em verde claro e a área de floresta em verde escuro. Note que, além disso, em pontilhado, eu tenho os locais onde eu verifico ações do extrativismo. Então, os mapas temáticos eles vêm justamente para trazer mais informação, que seja uma informação visual, rápida e de fácil identificação. Dentro dos símbolos da cartografia, no mapa, eu tenho um conjunto de sinais e de cores que vêm me auxiliar nessa tradução das mensagens do que eu quero estar indicando. Os objetos cartografados, materiais ou conceituais, eles são transcritos através do grafismo ou de símbolos. Então, eu tenho primeiramente, os sinais convencionais, que são aqueles que são mais utilizados. Eles são esquemas mais centrados à posição real, permitem identificar um objeto cuja superfície é demasiado pequena na escala, mas que deve ser tratada na projeção. Então, se eu tenho um determinado mapa e não consigo identificar onde está um galpão, eu posso colocar um símbolo pontual indicando exatamente onde ele está localizado. Outro tipo de simbologia são os ideogramas, que são pictogramas representativos de um conceito ou de uma ideia. Nossa outra forma de simbologia
é o símbolo regular, que é uma estrutura constituída pela repetição regular de um elemento gráfico sobre uma superfície delimitada. E temos, por fim, o símbolo proporcional, que nesse caso ele é um símbolo quantitativo, cuja dimensão dele vai variar de acordo com o valor do fenômeno que está sendo representado. Então, locais onde eu tenho maior fenômeno, esse símbolo vai estar em uma dimensão maior do que as outras. Então, é aquela questão dos círculos pequenos, médios ou grandes, de acordo com o fenômeno e de acordo também com a sua presença daquele determinado local. Outra cartografia que é muito utilizada e que também tem um destaque principal é a denominada cartografia digital. Nesse caso, a gente tem um trabalho muito mais computacional, a gente precisa receber todas essas informações, mas também é necessário fazer esse processo de transformação através, então, dos meios dos computadores e de mais tecnologia. A cartografia digital, ela vem passando, então, por um processo pelo qual o conjunto dos dados georreferenciados, eles são compilados, ou seja, eles são juntados e formatados numa imagem virtual. E a sua principal função é produzir mapas que dão representações precisas de uma determinada área. Nisso, a gente trabalha junto com o sistema de cartografia geral, que é aquele conjunto de ferramentas que foram especialmente desenvolvidos para armazenar e processar os dados espaciais, e com isso fazer a reprodução do mapa. Então, o sistema de cartografia recebe todas essas informações, compila, junta ela, armazena e consegue processar, então, para fazer esse mapa ser cada vez mais claro e nítido. Então, o tratamento até o seu uso no SIG passam por algumas etapas. Em primeiro momento, nós passamos pela orientação interior e exterior. Depois ele passa por um processo de triangulação, onde eu faço a poligonação da minha área. Temos depois a extração do modelo digital de elevação, que é o MDE. Depois ele vai para ortorretificação, mosaico e, por fim, a delimitação de feições em estereoscopia, que é em 3D, ou seja, tridimensional, que é uma base para o SIG. A computação eletrônica ela é muito importante dentro da cartografia digital porque ela propicia que a gente consiga fazer uma manipulação da maior quantidade de dados existentes. Além disso, ele promove com que ele seja feito com uma maior agilidade, uma atualização rápida e um aumento da produtividade. Então, se teve alguma informação que houve alteração, ruas que foram fechadas ou novas que foram abertas, se eu tenho determinados pontos então que eles foram atualizados, algumas lojas que existiam não existem mais, esses pontos podem então ser mais facilmente melhorados dentro da cartografia digital, porque eu consigo manipular os dados mais rapidamente do que ter que fazer todo o desenho manual de novo. Uma parte muito interessante também da cartografia digital é que a gente pode estar dividindo o meu mapa em diferentes quesitos de acordo com o que eu quero estar estudando. Então, se eu quero estudar apenas as estradas, eu consigo aqui o mapa apenas delas. Posso estar, então, utilizando separado ou em conjunto o uso do mapa e da terra, os seus limites com relação a onde estão as cidades, os estados e os países. Também posso ter alguns mapas relacionados com a hidrografia, importante nos estudos das bacias hidrográficas. Também tem alguns mapas em que eu consigo fazer a sua divisão com relação à sua topografia. Então, eu verifico qual é a elevação, o relevo, os pontos mais altos, mais baixos, de montanhas ou vales, e também colocar a imagem do satélite. Imagine que todas essas informações podem ser colocadas juntas em um mapa, como eu também posso utilizar cada uma delas separadamente. É por isso que a cartografia digital ela é muito interessante, porque ela consegue fazer esse processo. Porém, como desvantagem, é que não são todos que possuem o conhecimento para fazer a cartografia digital. É necessário ter estudos e saber fazer esse trabalho. E também é necessário sim ter uma qualidade de informação. Quanto mais informação a gente tiver, mais rico esse mapa vai estar. Além disso,
temos essa possibilidade de fazer representação do mundo em várias camadas de acordo com o que eu quero estudar. Então, se eu quero apenas estudar as estradas e verificar a hidrografia, nos locais onde que eu vou colocar ponte, por exemplo, porque passa um determinado rio, eu posso apenas estar utilizando essas duas camadas. Se eu já quero usar junto o uso da terra, sabendo aonde que é mais facultativo você estar ou não construindo determinados locais residenciais ou urbanos ou industriais, eu recorro ao uso de ocupação da terra. Então, ela é muito interessante dentro desses quesitos que você pode estudar separadamente ou em conjunto. Além disso, na cartografia digital, os elementos geográficos presentes em um mapa podem ser representados de dois tipos. O primeiro seria matricial e o segundo é o vetorial. O matricial vocês já devem ter visto, inclusive quando a gente faz a manipulação de imagens como fotos, que temos algumas extensões dos arquivos, como BMP, GIF, JPEG e também o TIFF. Todos eles são utilizados como os dados matriciais. Já na nossa estrutura dos dados vetoriais, os elementos gráficos eles são representados através de coordenadas. E aqui a gente tem a utilização do pixel. Note, por exemplo, nessa figura, que quanto maior o pixel, maior a sua dimensão, a resolução ficou pior. Então, nesse caso em específico, a gente tem os pixels de 1.6. Eu não consigo identificar que figura é essa, apenas acabo vendo, então, que existem alguns pontos e que existe alguma coisa nessa diferenciação com relação ao derredor. Quando eu vou, então, diminuindo o meu pixel, eu consigo melhorar essa qualidade de informação. Note que de 1,6, quando eu vou até 0,20, aqui eu já consigo ver um pouco melhor que se tratava então de um veículo. Quando a gente consegue então diminuir ainda mais essa dimensão do pixel, eu consigo trazer mais informações. Então no 0.10 eu já consigo ver que é um carro, no 0.05 provavelmente consigo verificar qual que é a marca dele e também a cor. E já no ponto 0,01, mais informações ainda podem ser obtidas, por exemplo, para verificar se existia alguém ou não alguém dentro desse veículo, qual que é a placa. Então, esse pixel, quanto menor, trouxe uma resolução melhor ainda, eu consigo mais informações deles. Então, eles são utilizados no nosso dia a dia, por exemplo, em radares, quando eles tiram as fotos, é necessário que tenham então, os pixels muito pequenos para ter uma resolução boa e eu consigo indicar qual que era aquele veículo que estava, por exemplo, passando com uma velocidade acima do permitido. Então, tomar muito cuidado com relação a isso. Ele também é inversamente proporcional. Pixels muito grandes, a resolução é ruim, mas quanto menor os pixels, mais informações eu tenho, então eu tenho uma representação muito melhor com uma resolução melhorada também. Outro ponto que a gente estuda ainda, dentro das nossas representações, está relacionado ao sensoriamento remoto. Lembrando que remoto é tudo que é mais distante, então é uma técnica que se obtém informações dos objetos na superfície terrestre através das ondas eletromagnéticas, que também se propagam no vácuo e no meio material. Então, elas são importantes no caso dos satélites, já que o nosso globo terrestre, a gente coloca os satélites para fora da atmosfera, então a gente consegue receber essas informações mesmo no vácuo, através dessas ondas eletromagnéticas. Os sensores, eles são divididos ainda de acordo com sua fonte de energia. Podem ser passivos ou ativos. Os passivos são esses primeiros sensores da figura, eles necessitam de uma fonte externa de energia, como por exemplo o caso o Sol. Os raios solares vão fornecer essa energia que podem fazer então com que ele receba essas informações. Nesse caso em específico, os sensores trabalham na faixa do visível e infravermelho do espectro eletromagnético, lembrando que o infravermelho está relacionado ao calor. Já os sensores ativos, que é essa segunda representação, eles possuem fonte de energia própria, então eles não dependem da luz do sol, não dependem de uma outra fonte externa para poder passar essas informações. Esses sensores já estão, então, nesse caso, operando na faixa dos micro-ondas do espectro eletromagnético. Notem que os dois estão no espectro eletromagnético.
tanto os sensores passivos quanto os sensores ativos. E também nisso a gente consegue verificar a sua resolução, que é a habilidade de a gente conseguir distinguir aqueles objetos na superfície terrestre. A resolução pode ser espacial, espectral, radiométrica ou temporal. A espacial leva como parâmetro o tamanho do meu pixel, que foi o que a gente verificou antes. Quanto menor o meu pixel, melhor a minha resolução. A temporal leva como parâmetro a frequência de passagem. O espectral leva como parâmetro o número de bandas e, por fim, o componente radiométrico leva em consideração o nível de cinza. E com isso, a gente verifica também a possibilidade de fazer representações através da fotogrametria. Ela é uma ciência que utiliza a técnica de extrair das fotos, das fotografias, as métricas, as formas, feições, dimensões e posicionamento de alguns objetos. Como o próprio nome diz, então é a foto que vai me dar então o dimensionamento, a metria, o estudo, a medição daquela determinada informação. A fotogrametria métrica define elementos gráficos, que seriam o caso de distâncias, ângulos, áreas, volumes, elevações e formas. Já a fotogrametria interpretativa é aquela que faz análise e definição das propriedades e padrões dos objetos que existem na fotografia. Então, primeiro eu tenho alguns elementos gráficos, no segundo as propriedades e padrões desses objetos. Mas além disso eu posso usar as duas em conjunto, a função da métrica com a interpretativa. Com isso eu consigo fazer a construção de mapas e de feições que são baseados em diferentes respostas espectrais fornecidas por cada uma das feições do terreno. Como aplicação, a gente tem que ela torna possível a reconstrução de um espaço tridimensional, que é o espaço-objeto, a partir de uma imagem que ela veio apenas como bidimensional, que era o espaço-imagem. Então, é quando eu faço a transformação do 2D para o 3D. Essa reconstrução permite uma análise muito mais completa do espaço do objeto em estudo, tendo assim, então, a possibilidade de extrair mais informações dentro da escala do trabalho que é permitido. Para isso, faz-se o uso de uma extensa formulação matemática visando um tratamento cartográfico dessas informações. Outro ponto muito importante que a gente pode estudar na fotogrametria é a aerofotogrametria. Então, nesse caso, ela utiliza o seu levantamento através de fotos da atmosfera, um mapeamento da superfície terrestre através de voos. Então, a gente realiza através de aeronaves acopladas a ela com algumas câmeras que vão cobrir a área que vão ser mapeadas. Então, a aerofotogrametria coleta os dados que foram retirados das fotos e faz o seu mapeamento. Inicialmente, as primeiras eram feitas através de aves e pequenos balões. Então, imagine você acoplar uma câmera numa ave que ela vai seguir voando e vai tirando várias fotos, depois você faz essa revelação e junta elas nos mapas. Depois foram feitos alguns balões. Com o tempo tivemos uma tecnologia melhorada e seguimos então ampliando através da utilização agora de aviões, principalmente em tempos de guerra, onde que precisava se conhecer o território do inimigo. Então eu preciso conhecer um território meu, propriamente dito, mas também daquele inimigo onde ele estava atacando. Hoje em dia, a tecnologia permite que a gente utilize drones, então podem ser utilizados para esses fins, tirando várias fotos, fazendo o nosso uso atual dos sistemas de satélites e SIGs, que é esse sistema integrado de gestão. Então o drone vai mapeando, tirando as fotos de áreas em áreas, e depois a gente consegue juntar todas essas informações para a sua característica principal. Além disso, a gente faz esse registro de fotografias. Para isso precisa câmeras de alta precisão e as escalas podem variar de 1 para 1000, por exemplo, ou ser muito pequenas, de 1 até 35.000, depende do tamanho da minha área, qual que é o meu objetivo. Então, os aviões e helicópteros são utilizados nesse trabalho da aerofotogrametria, que fazem os aeromapas, produzem um bom material cartográfico que podem ser utilizados como estudos. Lembre então que a fotogrametria se divide como entrada analógica, analítica ou digital e vai passar por um processamento. A analógica passa pelo óptico mecânico, a analítica e a digital passam pelo processamento computacional
a fim de chegar então na minha foto digital. Então eu tomo todo esse cuidado de processamento e trabalho das imagens feitas. Como vantagens, eu tenho mais informações, posso utilizar em diferentes alturas, alcançar pontos que são de difícil acesso, fazer as cartas temáticas muito mais rapidamente. Porém, como desvantagem é que ele é menos preciso e os objetos não visíveis acabam não sendo cartografados. Então, uma câmera aerofotográfica tem que ter um sensor a bordo que vai permitir com que ela faça essas fotos e medindo então em pequenas escalas. Já uma câmera aerofotogramétrica possui um sistema de estabilização muito mais rigoroso, calibrado, com uma precisão e acurácia maiores. Depois disso, faz-se a restituição, que seria essa reconstrução do terreno, onde eu pego todas essas fotos juntos e consigo fazer então essa imagem fotográfica tendo um controle geodésico. Então note que eu vou pegando essas fotos ao longo do tempo e junto em apenas uma. Hoje, com o suporte da tecnologia, a aerofotogrametria realiza-se através de softwares específicos, permite uma visão mais estereoscópica, uma vetorização planimétrica e também altimétrica do terreno digitalmente. Então eu consigo em 2D na planimétrica, como também verificar os relevos em 3D na altimétrica. Então aqui a gente tem alguns restituidores quando eles eram utilizados anteriormente. Então era um trabalho muito mais braçal, muito mais demorado, juntar todas essas fotos e fazer os mapas. Hoje, com a aerofotogrametria, não só apenas aviões, mas inclusive os drones, consegue-se com a tecnologia e softwares melhorar cada vez mais essas imagens. Aqui nós temos algumas das referências utilizadas e ficamos à disposição de todos em caso de qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção de todos. Aprendemos nessa aula sobre o sensoriamento remoto e como a sua precisão depende também da sensibilidade dos equipamentos que são escolhidos de acordo com o seu objetivo. Quanto mais precisão é necessária, equipamentos então mais caros são demandados para que você possa então executar um trabalho de qualidade. Recomendo que leia o texto base, porque ele traz o conteúdo que vai facilitar a resposta dos questionários e também elucidar com uma maior clareza tudo que aprendemos nessa aula.